Olha, em Socorro teve movimentação política. O secretário Rosman Pereira decidiu abrir mão da sua pré-candidatura, atendendo a um pedido do prefeito Samuel Carvalho. Meu caro Rosman, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da FAN-FM. Feliz também, Narciso, aí com essa situação do Mundial de Clubes, né? O nosso Flamengo tá de vento em Nosso popa. não, seu Flamengo. E eu torcendo por vocês, rapaz, né? Vocês nem imaginam quanto eu tô torcendo por vocês, viu? Vou mudar a marca dos... Os clubes brasileiros estão de parabéns, né? Vou mudar a marca do secador, viu? Porque da marca que eu comprei não tá dando efeito, não. Ô time bom pra tá ganhando, vou te contar, viu? Vamos respeitar, tem que admitir, tá jogando bem o Flamengo nesse Mundial, assim como o Botafogo também. Meu caro Rosman, vamos à política. Essa decisão de abrir mão da pré-candidatura, o que lhe motivou? Qual foi o pedido do prefeito Samuel Carvalho? Narciso, na verdade, quando recebi o convite do prefeito Samuel Carvalho, né, em dezembro do ano passado, nós tivemos uma longa conversa, visto que naquele momento ele tinha, na verdade, assumido o compromisso com um outro candidato a deputado estadual, e mesmo sabendo, né, da nossa pretensão de se candidatar, ele manteve o convite para que a gente pudesse assumir a Secretaria de Infraestrutura. Era um projeto que a gente começou a construir no início de 2024, a pedido de algumas entidades de classes, de amigos, né, correligionários, e a gente então vinha construindo desde então, né, em alguns municípios, começando por Aracaju, que é a nossa capital, uma base para que a gente pudesse disponibilizar o nome em 2026 para deputado estadual. Então, quando assumi a Secretaria de Infraestrutura em janeiro desse ano, natural que algumas pessoas nos bastidores, sabendo, né, dessa pretensão, várias lideranças da própria Nossa Senhora do Socorro começaram a nos buscar, a procurar, e a gente também foi fazendo a consolidação do nosso nome em Nossa Senhora do Socorro. Entretanto, quando assumimos a secretaria, a gente sabia do grande desafio que seria dirigir a Secretaria de Infraestrutura e Socorro, visto que a demanda é gigante em Nossa Senhora do Socorro. A gente sabe da falta de infraestrutura que existe na cidade, e desde então a gente começou a fazer um planejamento, né, para que a gente pudesse, na verdade, sanar problemas que são de décadas, né, problemas estruturais na cidade, a exemplo, por exemplo, do Guajará, onde a gente retomou projetos, na verdade, que estavam em andamento e sem conclusão. Então, concluímos, por exemplo, todos os projetos do Guajará, para que a gente pudesse, a quatro mãos, encaminhar esse projeto para o governo do estado, que incluiu, sob apelo do prefeito Samuel Carvalho, incluiu no programa Acelera Sergipe, para que a gente tivesse essa obra, que é uma obra, na verdade, que com as obras de esgotamento sanitário, por exemplo, que serão realizadas pela Iguar, e as obras de pavimentação, drenagem e terraplanagem que serão feitas pelo Acelera Sergipe, né, tendo como parceria o governo municipal realizando todos os projetos e acompanhando, né, a execução dessa obra, uma obra que ao todo custará mais de 200 milhões de reais, e que agora no mês de julho, o governador Fabio Tidieri ir lá assinar e lançar o edital, tá certo, para a licitação dessa obra. Então, várias outras obras, na verdade, que a gente planejou para a cidade, e então, analisando, né, essa desenvoltura para a candidatura, uma possível candidatura no próximo ano, o prefeito Carvalho começou a conversar comigo, preocupado, na verdade, da interrupção que haveria, tá certo, no trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria, tá certo, de Infraestrutura. Lembrando que ninguém é substituível, mas foi um planejamento que a gente iniciou, né? Estamos plantando esse primeiro ano, a gente sabe toda a dificuldade que os governos têm no seu primeiro ano de trabalhar com um orçamento que é sempre da gestão anterior. Esse orçamento desse ano, né, daquilo que tem sido planejado, não foi um orçamento planejado pelo governo de Samuel Carvalho, foi um orçamento planejado pelo governo anterior. Então, visando todo um planejamento estratégico diante de tudo aquilo que o governo de Samuel pensa para a cidade de Socorro, Samuel me chamou para que a gente pudesse conversar, tivemos longas conversas agora no início do mês de junho, né? Ele mostrando essa necessidade, tá certo, preocupado, na verdade, com o povo de Socorro em todas as áreas, mas especificamente
na área de infraestrutura. Então, ele acabou me convencendo, né, para que a gente pudesse dar continuidade, porque uma vez que eu pudesse, na verdade, continuar com a pré-candidatura, eu teria que deixar precocemente, tá certo, o governo no início do próximo ano, e isso, tá certo, iria fazer com que a gente pudesse deixar de colhendo, porque o segundo ano a gente entende que no segundo ano de governo é quando vamos começar a colher os frutos daquilo que temos plantado agora no início do governo. Ou seja, o pedido foi feito para não haver interrupção, mas houve um compromisso de Rosman com Samuel de apoiar o candidato que Samuel deverá apoiar, que deverá ser o Adilson Júnior? Não, na verdade, a preocupação maior na conversa que tivemos com ele é uma preocupação com a gestão, né? Certo. Não conversamos sobre política, a gente sabe, já compreende, né? Conhecendo, né, o grupo político liderado por ele, que nós temos, ele já tem, na verdade, praticamente toda uma chapa formada, desde o governador, né, a senador, deputado federal, deputado estadual. Então, não houve uma preocupação dentro dessas conversas, na verdade, né, ele como líder maior do agrupamento em, tá certo, na verdade, fazer com que a gente fizesse uma opção por outro nome. A preocupação maior nesse momento ela parte da situação da gente dar continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, foi feito todo um planejamento, a gente imaginava, quando assumimos a secretaria, de encontrar uma secretaria de uma forma, é uma falta de estrutura completa até na própria secretaria, para desenvolver os trabalhos na própria secretaria, o corpo técnico, na verdade, que não tinha. A gente, então, a partir do momento que a gente vai formando, né, uma equipe, a gente vai dando cara, tá certo, a gestão, para que a gente possa cumprir o PPA do governo do prefeito Samuel. Então a preocupação maior foi a gente poder interromper e ter que, na verdade, nomear uma outra pessoa, que com certeza seria uma pessoa com competência, repito, ninguém é insubstituível, e iria dar continuidade ao trabalho, mas começando o trabalho de todos do zero, quando na verdade a gente já tinha todo um trabalho desenvolvido, um planejamento feito, né? E ao longo do segundo semestre a gente poder planejar inclusive algumas obras com algumas emendas que foram encaminhadas para a Prefeitura do Socorro, a exemplo, né, de uma emenda enviada pelo senador Alessandro Vieira, onde de 20 milhões de reais para a gente possa fazer a cobertura das canais do Marcos Freire 1, Marcos Freire 2, do conjunto Albano Franco. Então tudo isso demanda tempo, porque você precisa desenvolver projetos, precisa, na verdade, ter, tá certo, todo um planejamento para que você possa executar obras que vão trazer melhoria de vida para o povo de Socorro. E isso, na verdade, fez com que a gente pudesse conversar, mas sem tocar, tá certo, em outros assuntos, mas especificamente em relação, tá certo, à minha pré-candidatura, que isso, na visão do prefeito, e hoje, analisando de forma fria, a gente sabe que os ciclos políticos, eles acontecem, na verdade, decisões precisam ser tomadas, e a gente decidiu tomar essa decisão de uma forma antecipada, para não gerar uma expectativa e depois a gente ter que, em cima, na verdade, do período de descompatibilização, a gente ter que estar tomando decisões e atrapalhar o processo em si que vinha ocorrendo, né, dentro do planejamento, como já falei, estratégico para a infraestrutura de Socorro. Rosman, aproveitando a oportunidade, com relação às obras no município de Socorro, você já falou aí de que o Guajará tem já o seu projeto encaminhado, mas há inúmeras outras áreas em Socorro que não têm estrutura, exemplo do Santa Cecília, por exemplo, em que a gente já fez muita cobertura, principalmente nessa época de chuva, a população sofre muito e recentemente teve aquela situação que afetou ali a comunidade. Para essas outras áreas, já há alguma previsão de um início de uma obra estruturante nessas localidades? Sim, principalmente, por exemplo, no Santa Cecília, Narciso, por exemplo, existe, na verdade, uma obra em curso, né? A obra, na verdade, ela abrange 3 ruas importantes, 3 avenidas importantes. A Avenida 2, que está sendo concluído, a Rua 127, que corta todo o Santa Cecília e Boa Viagem, e está ocorrendo a principal obra, tá certo, do Santa Cecília, que é a Avenida Saneamento. Então, a Avenida Saneamento, o problema da Avenida Saneamento que nós enfrentamos hoje é que ela cruza com a linha de gás pertencente à Carmo Energy, né? Então, por uma questão de segurança, ninguém pode transpor essa linha de gás sem aprovação do projeto na Sergás, ou na Carmo Energy, né? Então, nós já apresentamos, né? Reapresentamos todos os projetos para que ela nos dê a liberação, e essa, na verdade, essa obra é uma obra muito importante que a gente entende que, em contato também com o governo do estado, especificamente o DR, né? Que ali, ao final da Avenida Saneamento, ela vai, na verdade, finalizar na rodovia Lauro Porto.
Então, existe um problema de macrodrenagem em toda aquela região, porque quando o DR planejou a macrodrenagem para aquela região, não havia tantos moradores, havia muito poucas casas naquela região, e aí a macrodrenagem ela hoje não é suficiente para poder, tá certo, fazer o escoamento de todas as águas, tá certo, ali daquela região, e acaba acontecendo alguns alagamentos. Então, nós fizemos um trabalho preventivo agora, na verdade, com limpeza de canais. Isso minimizou porque houve, de fato, 11 famílias que perderam absolutamente tudo, né, naquela região, na rua 132, ali do Santa Cecília. Então, nós fizemos alguns paliativos, mas vamos concluir essa obra, fé em Deus, da saneamento, que vai trazer um alívio para essa questão do escoamento das águas, mas já vamos estar também fazendo, tá certo, projetos para a execução das ruas 132, 125, 133, que são ruas sem qualquer tipo de pavimentação, e a gente fica assim, às vezes, assim, de coração partido, porque são situações que não se resolvem da noite para o dia. Ninguém pode, a exemplo daquela região ali, você, mesmo que tivesse todo o recurso em caixa, equipamentos, você não tem como imediatamente executar as obras, porque é necessário que você faça projetos. Então, nós pegamos uma prefeitura, por exemplo, sem a contratação devida de uma empresa, tá certo, que já estava finalizando esse contrato de uma empresa de execução de projetos. Então, nós estamos agora fazendo um credenciamento com várias empresas, de várias especialidades na área de engenharia, para que a gente possa desenvolver os projetos de drenagem, de terraplanagem, para que a gente possa fazer uma obra com qualidade, para que o povo, na verdade, possa sair da lama. Tenho aqui também uma pergunta do Alves da Atalaia. O Alves quer saber quais são as previsões. Cadê aqui, meu Deus do céu, a pergunta que o Alves mandou. Estamos entrevistando o Rosman Pereira, secretário de Obras do município de Nossa Senhora do Socorro, que anunciou no final de semana retirar a sua pré-candidatura a deputado estadual a pedidos do prefeito Samuel Carvalho. O Alves diz aqui, pergunte a Rosman qual o projeto a curto prazo da gestão que a gestão tem para solucionar as moradias da ocupação da entrada da cidade pela BR. Então, que essa ocupação antiga, na verdade, né, onde, Narciso, existe um planejamento, a Secretaria de Planejamento está fazendo, é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, né, na verdade é um terreno que pertence a uma indústria que está sendo feita a doação oficial ao município de Socorro para que a gente possa fazer uma reurb, né, a gente possa fazer uma reurbanização. Está sendo feito, na verdade, um trabalho para a Secretaria de Assistência Social, onde está sendo feito um cadastramento. São mais de 1.000 famílias que ocupam aquela localidade, e está sendo feito um trabalho, tá certo, de cadastramento de todas essas famílias para, uma vez sendo feita a doação definitiva para o município de Socorro, o município de Socorro ele possa fazer a captação de recursos para fazer uma reurbanização daquela região. Porque há uma preocupação grande do prefeito Samuel Carvalho, porque as entradas, principalmente de Socorro, né? Você quando entra tanto pela BR como pelo Marcos Freire 2, o João Alves é menos, mas quando você entra pelo Marcos Freire também existe uma ocupação ali na beira, tá certo, da Maré, do mangue que fica do lado direito, né? Então, é uma preocupação. Já tivemos várias audiências no Ministério Público Federal, tá certo, com a justiça. Existe uma ação civil pública para a retirada daquelas pessoas ali, e esses terrenos, infelizmente, eles não pertencem ao município. Então, ele é uma solução um pouco mais demorada e de difícil solução, justamente porque não pertence. Um terreno que é aquele da entrada da BR é um terreno privado de uma indústria, tá certo? E o terreno da entrada do Marcos Freire 2, na verdade, existe uma discussão se pertence à União ou a um particular. Então, já houve audiências agora esse ano, inclusive, no Ministério Público Federal, e nós estamos trabalhando e dando todos os esforços em parceria com o Estado, né, com o governo do Estado, para que a gente possa retirar essas ocupações e a gente possa dar, tá certo, dignidade ao povo, a gente fazendo construção de casas populares, a exemplo do que está sendo executado agora no Porto Grande. Está sendo executado 480 unidades habitacionais para justamente a gente poder tirar essas famílias no estado de vulnerabilidade que está nessas ocupações e a gente possa ter uma reurbanização da área para que a gente possa ter, tá certo, uma área mais urbanizada e mais bonita na entrada das duas entradas das cidades onde foram aí referidos. O Miltinho Cardoso quer saber se existe previsão de obras na Lavandeira, Bita, Oiteiros e Quissamã, onde, segundo ele, falta infraestrutura. De fato, Narciso, são ainda localidades que, para você acessar, né, são estradas vicinais em terra, né, e nós fizemos agora a inclusão do PAC,
fizemos a inclusão do PAC de 28 quilômetros de estradas vicinais. Nós fizemos a inscrição, isso não significa, né, que vá ser selecionado, na verdade, essas indicações do município. Nós fizemos a inscrição voluntária no PAC de todas as estradas vicinais, tá certo, de Nossa Senhora do Socorro. Então, ali a BR-101 ligando a Bita, ligando ao Quissamã, né? Então, todas essas regiões aí, a Lavandeira, nós fizemos a inscrição e, na verdade, agora a gente conta, na verdade, com a resposta do governo federal para que a gente, uma vez sendo selecionado, a gente possa desenvolver, tá certo, os projetos e executar essas obras que a gente entende que são obras muito importantes. Por exemplo, nesse período de chuva a gente fica numa situação muito delicada porque as estradas ficam praticamente intransitáveis. A gente vai tenta fazer um paliativo, passando a máquina, passando o patrol para regularizar, mas a gente faz a regularização em um dia e no outro dia as estradas estão todas esburacadas novamente. Então, na verdade, a gente precisa dar uma solução definitiva para vários problemas estruturais do nosso socorro, e somente com obras definitivas de pavimentação e de drenagem é que a gente vai conseguir finalmente dar mais dignidade ao povo dessas localidades aí que tão esquecidas, tá certo, por governos aí anteriores. Rosman, para a gente finalizar, numa avaliação geral, você acha que estão atingindo as metas que vocês colocaram como foco neste início de gestão? São 6 meses da gestão de Samuel Carvalho aí em Nossa Senhora do Socorro. Veja bem, Narciso, do ponto de vista do que nós planejamos, sim. Nós planejamos, por exemplo, a essa altura, dentro do mês de junho, a gente está com todas as obras, na verdade, que haviam sido paralisadas, por exemplo, da obra do Novo Horizonte, né? Obra do Santa Cecília, várias obras na cidade que estavam paralisadas. Era meta, tá certo, nesses 6 primeiros meses a gente está com todas as obras em andamento. E estamos com todas as obras em andamento. Alguns problemas pontuais, como foi o caso do Santa Cecília, por conta, na verdade, de uma questão técnica, mas que nós estamos resolvendo. Temos reuniões, por exemplo, na quinta-feira agora, em loco com a empresa Carmo Energy, para a gente buscar a solução dessa transposição, tá certo, da linha de gás. Então, problemas pontuais, mas que todas as obras foram colocadas, por exemplo, em andamento, né? Uma das coisas que nos preocupa hoje, principalmente quando encontramos agora nesse período de chuva, são as galerias, na verdade, de águas fluviais de toda a Nossa Senhora do Socorro. São galerias antigas que estão completamente saturadas, então todos os dias a gente surge buracos imensos, na verdade, em várias ruas de socorro. Isso aí foi causado principalmente pelo saturamento das redes de drenagem, em especial, Narciso, falando, o Parque dos Faróis, né? Então, o Parque dos Faróis, ele é um bairro onde existe uma estrutura muito precária, principalmente das galerias de águas fluviais, e principalmente porque ela deságua no Rio Poxim, né? Então, existem várias casas construídas de forma irregular na beira da margem do rio, e é um rio que está assoreado. A gente tem problema não somente em Nossa Senhora do Socorro, mas em São Cristóvão, em Aracaju, ali na parte da Jabutiana, que foi, assim, alvo de ações civil pública do Ministério Público Federal, e inclusive hoje você não pode construir nenhum empreendimento, tá certo, imobiliário no Parque dos Faróis por uma decisão judicial da Justiça Federal. Não? Então isso por quê? Porque o rio, na verdade, ele não está suportando, na verdade, as águas que desaguam no rio por causa do assoreamento do rio, e isso faz com que toda uma grande região do Parque dos Faróis, ela fique inundada. Então a Rua 67, por exemplo, vários moradores nos colocando, na verdade, né, esse problema, e é um problema, na verdade, que não tem como ser resolvido de uma forma rápida, em curto prazo de tempo, porque é necessário ser feito o projeto. Nós já estamos desenvolvendo, por exemplo, o projeto para a Rua 54, Rua 67, fizemos várias substituições de galerias de águas fluviais na Rua 24, Rua 25, Rua 42, então são várias ruas, na verdade, que está com a rede de drenagem completamente saturada e que precisa ser feito, tá certo, obras de substituição dessas galerias. E é uma obra demorada, uma obra que precisa ser planejada, e nós estamos planejando agora, nesse momento, para que logo após o período de chuva a gente possa estar executando, tá certo, essas obras de drenagem. Isso eu dei um exemplo, na verdade, do Parque dos Faróis, mas Conjunto Jardim, tá certo, Fernando Collor, Piabeta, que sofre bastante também com inundações. Então nós estamos fazendo todo um trabalho, tá certo, porque vários pontos de alagamento que são históricos na Nossa Senhora do Socorro, a exemplo ali do restaurante Braseiro, que o proprietário teve que fazer, Narciso, uma calçada de 1 metro de altura, porque o restaurante alagava constantemente, isso há mais de 10 anos. Hoje já não existe mais esse alagamento. Em frente à Banca do Bané e Farmacêuticos também, que
alagava constantemente. Tudo isso aí está certo por conta das galerias de água que eram saturadas, que nós vemos, na verdade, fazendo essa substituição e que, na verdade, a gente não tinha esse conhecimento prévio. Então, foi algo pego de surpresa, mas que nós estamos fazendo todo o trabalho e também fazendo todo um planejamento para que, após esse período de chuva, a gente possa, no próximo período de chuva, a gente reduzir isso aí em mais de 90% desses pontos de alagamento do nosso socorro. Perfeito. Um pedido do Zeca aqui, nosso ouvinte, é o seguinte: a praça do Parque Carajás está horrível, fica na rua Cariri Chocó. Ele pede uma atenção aí da prefeitura para este espaço. Obrigado, meu caro Rosman, pela participação aqui no Jornal da FAM. Nós que agradecemos, Narciso, aí o espaço sempre dessa grande audiência, né, do seu programa, para que a gente possa estar esclarecendo aí a população, tá certo? E fica aí, portanto, essa decisão tomada, que é uma decisão que entendo como importante, visto o momento que nós estamos vivendo aí, inclusive uma decisão de desprendimento, porque a gente alimenta sonho em outras pessoas, né? Ninguém é candidato de si próprio. Você, na verdade, é movido, às vezes, a dispor do seu nome para ocupar uma função pública, às vezes, motivado e pelo apelo de várias pessoas. Então, a gente pede, na verdade, aí, compreensão a todos aqueles que alimentaram, de alguma forma, né, esse desejo, o sonho de ver também a gente representando aí a sociedade sergipana, e a gente agora foca no trabalho, tá certo, Senhora Socorro, porque o povo, um povo merecedor, um povo sofrido, e nós daremos o nosso melhor, tá certo, trabalhando intensamente para que a gente possa, tá certo, reverter a situação que vive Socorro hoje, dando uma dignidade e uma melhor qualidade de vida ao povo de Socorro. Obrigado, meu caro Rosman Pereira, pela participação aqui no Jornal da FAM, trazendo aí um balanço dos trabalhos da área das obras em Socorro e trazendo publicamente o posicionamento que anunciou nas suas redes sociais, abrindo mão de pré-candidatura a deputado a pedido do prefeito Samuel Carvalho.